intervalo e de volta com pesquisa exclusiva. O Instituto Atlas Intel nos passou hoje uma pesquisa que, entre vários pontos, tem avaliação do governo Lula, mas ela também testa qual o candidato que hoje, a preço de hoje, gente, seria o preferido em cada campo político para 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos dar uma olhadinha? Primeiro, o campo da esquerda. Entre os eleitores da esquerda e da extrema esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva aparece disparado na liderança, tem 63% das intenções de voto, independente da idade. Lula já vai estar, acho que com 82 anos em 2026, mas as pessoas hoje não estão ligando para isso. Ele seria o preferido aí, ele seria considerado o melhor candidato da esquerda para 2026. É seguido por Fernando Haddad, seu principal afiliado político, com 14,4%. Os que responderam outro nome somam 9,3%. Tem um recall aí de Ciro Gomes com 3,7%, ele que já foi candidato várias vezes. Camilo Santana, ministro da Educação, 2,8%. Rui Costa, ministro da Casa Civil, e Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, aparecem com 1,7% e 1,1%, respectivamente. O senador Jacques Wagner com 0,4% e o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, com 0,2%. 3,4% dos eleitores responderam não sei. Entre os nomes de centro, entre os eleitores de centro, centro-direita e centro-esquerda, a resposta outro nome tem 38,6%. Então, a população simplesmente não identifica qual seria, a maioria da população não identifica qual seria este candidato de centro. Depois temos Simone Tebet, aparecendo aí também, a lembrança das eleições passadas, com 32,3% para ser a candidata de centro em 2026. Ela hoje é ministra de Lula. Geraldo Alckmin, que hoje é o vice-presidente, com 8,4%. Márcio França, ministro dos Portos, com 4,2%. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, com 2,8%, e Raquel Lira, governadora de Pernambuco, com 0,3%. Quem respondeu não sei, soma 13,6%. E na direita? Se nós olharmos na direita, e aí estamos medindo entre os eleitores de extrema direita e de direita, o nome de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, tem 60,1% das preferências. Essa é a primeira pesquisa desse tipo que é feita depois que Jair Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, o nome dele não está aqui, ele não vai poder concorrer. Então, a gente percebe, eu estava conversando com o pessoal que fez essa pesquisa, um desembarque de Jair Bolsonaro para uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas. É um percentual bem expressivo, 60,1%. Em seguida, temos Michele Bolsonaro, mas com um distante 17,9%. O governador Romeu Zema, de Minas Gerais, tem 8,6%. Ratinho Júnior, 2,2%. O Flávio Bolsonaro, filho de Bolsonaro, 2%. A senadora Tereza Cristina, que tem sido cotada também, Magno Malta e Ronaldo Caiado, respectivamente, com 0,8%, 0,5% e 0,3%. Não sei, foi a resposta de 7,5%. A Atlas também testou a aprovação e rejeição de líderes políticos. E aí, de novo, o Tarcísio aparece com destaque. Ele conseguiu 54% de avaliação positiva, superando o presidente Lula, que
também tem uma avaliação positiva importante de 51%. E a avaliação negativa dele, está em 26%. Lula, que é mais conhecido e tem uma rejeição maior, está em 46%. Tem também aqui outros testes, né? Simone Tebet com avaliação positiva de 45%, negativa de 48%. Fernando Haddad, 43% positivo, 51% negativo. Jair Bolsonaro, 43% positivo e 51% negativo. E, por fim, Michele Bolsonaro com 43% positivo e 49% negativo. A imagem dela muito colada na do marido. O Instituto Atlas Intel coletou respostas de 3.222 pessoas entre os dias 2 e 4 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Leandro Rezende, Renata Agostini. Leandro, Renata, começa com você. Esse embarque da direita numa eventual candidatura de Tarcísio, será que ajuda a explicar, quando a gente olha os dados da pesquisa, essa rusga que está surgindo entre ele e Bolsonaro? Bem, desde que ficou confirmada a saída de Bolsonaro desse jogo eleitoral, né, já muito antecipada condenação de Bolsonaro e a inelegibilidade de Bolsonaro, que começou-se a discutir, então, quem poderia ocupar esse espaço. No meu entendimento, mais do que Bolsonaro escolher alguém para passar essa faixa, nós temos, nos próximos anos, uma disputa por um espólio, ou seja, um espaço que fica vago e, portanto, alguém há de preencher. Tarcísio de Freitas, por ser governador de São Paulo, ele já surge como um possível nome. Se ele se sair bem, se ele chegar lá na frente bem posicionado, ele acaba sendo um forte candidato a isso. Carregando uma bandeira do bolsonarismo, talvez deixando isso um pouco de lado e se colocando como esse nome de centro-direita, um percurso que ainda teremos de ver que se ele vai, o caminho que ele vai escolher ou não. Nesse caso da reforma tributária, ele está tentando avocar para ele uma liderança numa proposta que ele entende que vai beneficiar São Paulo. Se ele sair vencedor, ele vai ter algo para virar para o seu próprio eleitorado e dizer, olha, né, no meu primeiro teste saí vitorioso. E o que ele tem que fazer é não deixar com que os interesses de Jair Bolsonaro, que nesse momento parece ser, ocupar esse espaço de líder da oposição, atrapalharem. Agora, é uma ginástica que Tarcísio de Freitas tem de fazer, porque ele não pode, a princípio, virar um nome malquisto pela extrema-direita, pela direita, né? Ele tem que caminhar nessa linha para ele chegar lá na frente com posição de ser esse candidato. Leandro, joga seu olhar para a esquerda. Lula absoluto para 2026, independente da idade. Os eleitores parecem que não enxergam outra opção nesse campo político. Nem quando o Lula estava preso, né, ele deixou de ser uma unanimidade a preferência desse eleitor de esquerda. Isso decorre de uma série de fatores, né? Primeiro, do próprio Lula, enfim, a única pessoa a ser aí 3 vezes eleita presidente do Brasil, né, na história, né, tem uma capacidade de liderança sobre uma massa de eleitores e sobre o Partido dos Trabalhadores, e aí a gente pode entrar aqui horas de debate, né, sobre o fato do Lula não ter construído um sucessor, né, construiu ali a Dilma, né, como candidata em 2010, mas não teve ali, enfim, a coisa não foi para frente, a Dilma acabou sofrendo um impeachment e hoje você não tem dentro do governo nenhuma figura que seja apontada, que o Lula já tenha tocado no ombro e dito, não, daqui para frente é com ele. Quem mais tem se capacitado para isso, segundo a pesquisa, é o Haddad, né, que conta com uma aprovação importante fora da esquerda, inclusive,
inclusive, pelo trabalho que vem fazendo no Ministério da Fazenda. Essa é uma pesquisa interessante que aponta para os riscos, né, que a esquerda corre. Numa eventualidade do Lula não querer disputar a eleição, por exemplo, você não tem uma liderança ainda única, né? O problema é que tem a direita também com a saída do Bolsonaro do jogo momentaneamente, né? O Tarcísio tem um trabalho longo ainda para se tornar conhecido. Enfim, é uma pesquisa que traz, obviamente, como toda pesquisa de opinião, um retrato do momento. Não tem vantagem nem para um lado nem para outro, né? Mas que mostra como que as lideranças populares que o Brasil teve no século XX, no século XXI de maior expressão, inclusive em termos eleitorais, Lula e Bolsonaro ainda dominam muito o jogo político do país, tanto à esquerda como à direita, como no centro também, né? Visto que tem muita gente ali que não sabe nem quem apontar fora desses dois espectros da política.